Glória a Deus. A Deus seja dada toda a glória, a Deus seja todo o louvor e a Deus seja toda a exaltação. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Enquanto você encontra o texto, quero louvar a Deus por estar pela primeira vez aqui na congregação em Tambaú. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Carlos Eduardo, por motivo de convite não pôde estar conosco. E quero louvar a Deus pela vida dele, pela vida da sua esposa, da sua família. Louvar a Deus pela vida do irmão Carliano, pelo convite feito. Que Deus continue, irmão Carliano, lhe abençoando ricamente, o senhor e toda a sua família. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Hélio, pela vida do pastor Humberto Rangel, esses homens de Deus. Sinto-me pequeno diante deles, pela tamanha experiência que eles têm. Deus abençoe, pastor, o senhor, grandiosamente. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do nosso companheiro, Coronel Lúcio, o homem das vigílias. Deus abençoe. Que Deus continue abençoando, é um amigo. Amém, Deus abençoe. Todos os demais cooperadores, Deus abençoe a todos. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Leiamos a palavra de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pode dizer amém? Vamos fazer uma rápida oração, irmãos. Amém? Rápido. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos por estarmos aqui. É bem verdade que já podemos sentir a tua presença neste lugar, mas como sempre faço, eu reconheço a minha dependência pública e exclusiva de ti, porque a igreja é tua. Deus, tu sabe a nossa necessidade. Continua falando conosco. Use a tua palavra da maneira que te apraz. Reconheço que sou apenas o teu instrumento, porque o poder vem do alto, o poder não vem de mim. Reconheço que tu és Deus e podes fazer. Jesus, se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo nesta noite, o Senhor pode batizar com o teu Espírito Santo. Se o Senhor quiser repreender enfermidades alojadas, o Senhor tem toda a autoridade, toda a autonomia para repreender qualquer tipo de enfermidade que esteja alojada. Continua conosco, Espírito Santo, continua conosco. É isto que te pedimos e por fé te agradecemos. A igreja concorda dizendo: graças a Deus. Meus queridos, tendo em vista do compromisso que teria hoje à noite, pedindo a Deus uma palavra, o Senhor me dirigiu para o Evangelho que João escreveu, mais precisamente no capítulo 14, e os versículos que nós lemos, o 16 e o 17. E eu quero vos trazer a palavra baseado no tema: porque precisamos do Espírito Santo. Porque precisamos do Espírito Santo. Estamos vivendo dias difíceis, onde nós a cada dia somos confrontados no tocante à essência e à pessoa do Espírito Santo. Alguns usam uma teoria dizendo que o Espírito Santo é uma força, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma teoria diz que o Espírito Santo é uma falácia. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é real. Diga para quem está perto de você: o Espírito Santo é real. Glória, e Ele está entre nós. Quando lemos o capítulo 14, um capítulo muito conhecido, onde Jesus, ele vai verbalizar os seus discípulos no tocante a algumas instruções antes de ser levado ao Calvário, antes de ser julgado. Todos nós conhecemos o capítulo 14 pelo verso 1, que é muito conhecido, onde João escreve dizendo que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. O capítulo 14 também é muito usado nos cultos ao ar livre, onde usamos o versículo 6, onde disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas lendo, queridos, o capítulo 14, Deus
cativou a minha atenção para os versículos 16 e o 17. Observe que Jesus vai afirmar que para que o Consolador viesse, ele teria que subir. E para ele subir, necessariamente, antes disso, ele passaria pelo martírio, ele passaria pela morte vicária, para que as escrituras fossem cumpridas e efetuadas por ele. Quando Jesus, verbalizando aos seus discípulos, no versículo 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai. E quando lemos o Evangelho de João e essas expressões de Jesus, nos vem uma certa pergunta: por que João escreveu este Evangelho com tantos detalhes no tocante à divindade e à deidade de Jesus? No tempo em que João escrevera, queridos, ele foi confrontado por algumas heresias, onde homens disseram que Cristo não era Deus, estavam confrontando a divindade de Cristo. E João, orientado pelos presbíteros, ele escreve esta carta para combater a heresia. E nós vemos que ele vai dizer que Jesus, ele roga ao Pai. Quando vamos observar essa expressão rogar do grego, significa erotao, que traz o conceito de pedir, implorar, suplicar. Jesus, ele se expressa, oh glória, aos seus discípulos dizendo: eu pedirei ao Pai para que ele vos conceda outro Consolador. Nós vamos observar o cuidado de Cristo para com os seus discípulos. O versículo ainda continua dizendo: e ele vos dará. Essa expressão, vos dará no grego, significa didomi, que traz o conceito de dar algo a alguém de livre e espontânea vontade. Ou seja, dar algo a alguém sem arrependimento. Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai para que sem arrependimento ele vos conceda o Espírito Santo de Deus. Quem crê que ele está entre nós, glorifique a sua majestade nesta noite. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Essa expressão outro do grego é alos, que traz o conceito de a mesma espécie em poder, em glória e em graça. Jesus diz: eu subirei, serei elevado a Deus, mas o Espírito que o Pai vos conceder, este tem o mesmo poder, a mesma glória e a mesma graça. Quando vamos observar essa expressão de Jesus, nós iremos perceber que Cristo, ele tem, queridos, interesse em resguardar a sua igreja. E eis o tema desta mensagem, um porquê. Porque precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, porque ele é a mola propulsora para obtermos a consolação espiritual e o elo firmado em Cristo em toda a nossa trajetória como igreja. O Espírito Santo, ele firma o nosso elo com Cristo. O Espírito Santo, ele nos consola. E essa expressão, esta palavra consolador, do grego é parakletos, que no sentido literal é aquele que é chamado ao lado de outrem, ou em outras palavras, aquele que defende, aquele que advoga, aquele que responde por. Jesus está dizendo que o Consolador que Deus liberará sobre eles estará ali para defender, para responder e para firmar o elo, a aliança espiritual com o Pai. Por que precisamos do Espírito Santo? Precisamos do Espírito Santo para angariarmos bens materiais de forma primária? Não.
precisamos do Espírito Santo para que de forma prioritária as nossas necessidades materiais sejam sanadas? Não. Nós precisamos do Espírito Santo porque ele preenche a nossa alma. E Montares, por que você diz isso? Porque vivemos em um mundo materialista, onde muitos meus pastores pregam que o Espírito Santo de forma primária é o agente promovedor de bens materiais, quando na verdade não é. O Espírito Santo é aquele agente de Deus, é a pessoa que alivia as dores da alma. Quem sabe você chegou aqui neste culto de mocidade com uma alma dorida, ou quem sabe com a alma doente. O Espírito Santo sabe disso. Por isso que você veio aqui, porque ele tem poder de aliviar as dores da alma. Xandai, Romekai, Chorras. Você crê que o Espírito Santo alivia as dores da alma? O Espírito Santo alivia as dores da alma. O Espírito Santo refrigera. Ele trata o espírito abatido. Ele trata com o nosso corpo material. Ele trata com a nossa alma, com a nossa psique, com o centro das nossas emoções, mas também ele trata com o nosso espírito. Hoje é noite de você se reerguer. Vou repetir para você dar uma glória. Hoje é noite de você se reerguer. O Espírito Santo tem capacidade de te levantar para continuares na trajetória da vida, louvando e agradecendo a Deus pela sua autoridade. O Consolador, ele trata o espírito abatido. E quando falamos sobre o Espírito Santo de Deus que trata, vivemos em um tempo de vários tipos de doenças. Vivemos em um tempo onde somos assolados por doenças naturais, doenças físicas. Mas vivemos em um tempo onde também somos assolados por doenças psicossomáticas, doenças psicológicas e doenças espirituais. Sabe qual é a pior doença? Não é a psicossomática. Não é a psicológica. Também não. Não é a física. A pior doença é a doença espiritual. Vivemos em um tempo onde a sociedade desemboca para uma cova espiritual. O povo está rejeitando Cristo em detrimento do sistema antideus. Vivemos em um tempo onde tudo que se publica na mídia é para confrontar a pessoa e a santidade de Cristo. Aonde está nós neste tempo de confronto? E aonde está o Espírito Santo em nossa vida neste tempo de conflito? Por que precisamos do Espírito Santo? O Espírito Santo é um agente que nos trata, que nos sara, que nos cura. Quem sabe tu estás me ouvindo, estás bem vestido e vestida, mas a tua vida espiritual está doente. Tem coisas que estão impregnadas, que se não forem tratadas na raiz, ela vai dominar você por inteiro, de maneira que tu serás dominado e dominada pela morte e pela frieza espiritual. Quantos não estão aqui fisicamente, mas a alma está enferma de Deus? Não consegue ter acesso a Deus, sentir Deus, reconhecer a autoridade de Deus, usufruir dos dons espirituais. Por quê, irmão Thales? Porque a alma está doente. Não consegue glorificar, não consegue evangelizar, não consegue estudar a Bíblia, não consegue ler Bíblia, porque a alma está doente. Mas o Espírito Santo está aqui para tratar você. Se você puder, diga para quem está perto de você: o Espírito Santo te trouxe aqui para tratar contigo. Ele te trouxe aqui nesta noite para tratar contigo. Há um tratamento de Deus para alguém. Você vai sair sarada, vai sair sarado. Deus tem cura para você. Cante que louvado seja Deus pela sua autoridade e soberania.
Por que precisamos do Espírito Santo? Abramos nossas Bíblias. Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Capítulo 16. A partir do versículo 8. Assim diz a palavra de Deus. Jesus continuando suas últimas instruções aos seus discípulos. No versículo 8 ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Tales, que palavra é esta no culto de mocidade? Deus está atraindo a nossa atenção, porque o Espírito Santo, Ele quer nos utilizar para que esta mensagem continue sendo propagada, para que o pecado do homem seja confrontado. O pecado se refere aqui, o Espírito Santo é aquele que em sua atuação, ele condena e desmascara o pecado, revelando a sua natureza, a verdadeira natureza do pecado, que é implantar a incredulidade no ímpio, de maneira que ele não consegue entender a necessidade de salvação, porque a sua vida está cauterizada pelo pecado. Um espírito da incredulidade que impera, que opera e que bloqueia o acesso do homem a Deus. O Espírito Santo, ele convence. O que é convencer justamente é fazer com que a pessoa mude de posição. O Espírito Santo muda a posição do homem. E Cristo diz: ele virá, e quando ele vier, ele mudará a posição, ele mudará a forma de pensar. Quando você não era crente, imagina naquele tempo que você não queria saber de Jesus. Muitos pregavam, evangelizavam e você não queria saber de Jesus. Sua vida estava dominada pela incredulidade. Eu não creio nisso, eu não creio nisso, eu não creio nisso. Mas em um determinado momento, a sua vida foi tratada e você teve a necessidade de ter acesso a Deus. Você foi convencido a aceitar a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Só quem tem poder de convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Cristo nos diz isso. E por que o mundo não quer que preguemos contra o pecado? Porque o príncipe das trevas sabe que um crente cheio do Espírito Santo, ele usado por Deus, ele tem poder de arrancar das garras do diabo as almas que estão presas. Eu quero vos dizer, debaixo da autoridade da palavra, Cristo te levantou para arrancares os presos das prisões, para que eles tenham acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Tem que me ter a Magaui. Aleluia. Remiqueme racho remi pagai. Através da palavra que pregamos, do compromisso que temos, do ministério que temos, da parte de Deus, somos instrumentos para arrancarmos os presos das prisões. Eita, que velho, Harry Chess. Você está sentindo Jesus neste lugar? Adore a Ele. Louve a sua santidade, a sua soberania. Ele vive, Ele reina, Cristo vive. Somos utilizados por Deus para sermos instrumentos de liberdade. Guarde isso. Você na sua casa é um instrumento de liberdade. Quem sabe tu me ouves, quem sabe os jovens que aqui estão, e às vezes dentro de casa tem um conflito no mundo espiritual. Pessoas que não acreditam em Cristo, não querem saber de servir a Deus. Todos nós passamos por isso. Quem de nós não temos alguém entre o nosso ciclo familiar que não quer saber de Jesus? Todos nós se deparamos com alguém que não quer saber de Cristo. Mas você lá dentro é um instrumento de liberdade que Deus colocou lá. Por isso que às vezes passamos algumas pressões, pastor Humberto.
Porque o adversário não suporta a presença do Espírito Santo na vida de um crente verdadeiro, de um jovem crente, de uma moça crente. Ele não suporta. Ele vai fazer de tudo para você perder o equilíbrio, para você falar mais alto, sair da graça, entrar na carne, perder a razão. Ele vai tentar te desequilibrar, mas Deus me orienta para te dizer: alguém está tentando te desequilibrar. Mas recebe equilíbrio de Deus. Recebe equilíbrio de Deus. Deus vai te orientar o que tu vais falar esta semana. Shemira, Kaui, Emion, pra quem me dará. Tu não vai perder o equilíbrio. Assim diz Deus para você nesta noite: eu sou o teu equilíbrio. Glória a Deus. Glória a Deus. As vendas da incredulidade, elas são retiradas. Quem não está vendo, passa a ver. Quem não está vendo, passa a ver. Quem não está vendo, passa a ver. Vou repetir: quem não está vendo, passa a ver. As vendas vão sair. Por quê? Porque aonde o Espírito Santo está, quem está dominado pelo pecado, quando ele é convencido pelo Espírito Santo, as vendas caem. As escamas dos olhos caem. Remeio, obique, brique, mandagai, o estes. Cante, remi. Há um mover espiritual aqui na congregação de Tambaú. Deus me confia esta palavra: as vendas estão caindo. Aleluia. Porque onde há arrependimento, a visão é ampliada. Anota esta frase: aonde há arrependimento, a visão é ampliada. Mas quem promove isso? É o irmão Tales que prega? Não. É quem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito. Você já conversou com ele hoje? Você já chamou ele hoje? Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Você já conversasse com ele hoje? Ei, por que precisamos do Espírito Santo? Porque ele convence o homem da justiça. O próprio fato, queridos, de que Cristo podia resolver o problema da humanidade através da sua morte vicária na cruz, releva ou revela a sua perfeita justiça, de maneira que o Pai, que é o verdadeiro juiz da justiça, na sua prontidão em aceitar Cristo, na prontidão de Deus em aceitar o sacrifício de Cristo, está revelando para a humanidade que o Filho foi aprovado, que o seu ministério foi promissor e aprovado, e nele não se achou mácula e falta. Isaías já disse que o Cordeiro não tinha mancha. Então, diante de Deus, Cristo foi o Cordeiro sem mancha, que se entrega para o Pai, e o sacrifício é aceito. De maneira que a justiça de Deus se revela através de Cristo para a humanidade. Quem está entendendo, diga amém. Estávamos presos no pecado. Só os sumos sacerdotes tinham acesso ao Santo dos Santos no tempo da lei. Cristo está na cruz. Quando ele dá o brado, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga de onde, irmãos? De cima a, de alto a, de alto a, revelando o acesso à presença de Deus. Cristo se entrega, o sacrifício é aceito, a graça é manifesta e a justiça de Deus é estabelecida para os homens. O que é a justificação? É a absolvição e o gerar no homem o desejo de ver, de contemplar e de participar da glória de Deus. Abramos nossas Bíblias em Romanos capítulo 1.
Se o irmão do teclado poder tocar, eu lhe agradeço, filho. Romanos capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, o Espírito da santificação, na ressurreição de Jesus, foi confiado, promovido e liberado para os homens, pela aceitação de Deus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício valeu a pena, por isso que nós estamos aqui. Você já parou para agradecer a Deus pelo sacrifício do Filho na cruz do Calvário? Estávamos perdidos nas garras de Satanás, sem perspectiva de vida, sem direção. Cristo nos deu vitória, Cristo nos deu direção, Cristo nos deu acesso ao Pai. Se a igreja de Tambaú puder liberar glórias para Deus, aproveite este momento. Cristo nos deu liberdade, Cristo nos deu livre acesso, Cristo nos deu liberdade, Cristo nos deu livre acesso. Se você não é batizado com o Espírito Santo, vá se preparando, vai dando glória, porque Jesus pode te batizar hoje. Mas se você é batizado, seja renovado e fale com teu Pai em línguas estranhas. Seja renovada, seja renovado, fale com Deus. O Espírito Santo permanece vivo, Ele é real, está conosco. Aproveitemos a graça, a glória, o poder, a majestade, o gozo, o refrigério e o toque do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito Santo de Deus. A palavra da cruz precisa ser mais constante em nossas mensagens. A palavra da cruz precisa ser mais constante em nossas rodas de conversa. Cristo, queridos, nos atrai a atenção para hoje. Aonde está a mensagem da cruz em nossos lábios? Nos lugares que vamos, nas conversas que temos, no nosso ciclo familiar. Você tem percebido que as mensagens que estão sendo pregadas estão descentralizando a pessoa de Jesus? Mas não fomos levantados para isso. Mocidade, não fomos levantados para isso. Nós fomos levantados para proclamar Jesus Cristo. Eu sinto Jesus aqui entre nós. Glória. Cante, remintro. Deus vai te dar desejo de tu falar sobre Cristo, pregar sobre cruz, pregar sobre arrependimento, pregar sobre confronto de pecado. Mas irmão, eles estão dizendo que vão cortar minha cabeça, vou perder o emprego, vou perder a amizade, vou perder o acesso em alguns lugares, porque eu estou pregando contra o pecado. Pregue contra o pecado, perca a